Quantos conflitos você já viveu por acreditar em coisas que você nunca teve coragem de confirmar? Já aconteceu? Muito bem, as pessoas das Andes Menegares, aqui é o RPD, nós estamos falando aqui sobre os compromissos de uma vida extraordinária, baseado nos livros dos compromissos Toltecs, que são excepcionais, que eu recomendo, como eu tenho dito. Nós vamos aqui no 6º vídeo, que é o perigo das suposições. Isso é muito perigoso mesmo. Está baseado no 3º compromisso, que é não tire conclusões. Então vamos lá, nós vamos falar sobre 3 pontos aqui. Como nascem os conflitos, o hábito de interpretar sem confirmar e a comunicação clara. Para você conhecer melhor o RPD, tem um link aqui embaixo, está convidado a dar uma olhadinha lá no site. Então, vou falar como nascem os conflitos. Então, a primeira questão é que a gente precisa ter essa maturidade de entender que existe o eu e existe o outro. A posição infantil, lembra, eu já tenho falado isso em outros vídeos, é de que eu tenho a ilusão da posse do meu objeto de amor, que no caso é a pessoa que eu estou me relacionando, né? Então, quando você consegue entender que essa pessoa é diferente de você e que ela tem direito e possibilidade de querer e desejar e gostar e sei lá, tudo em relação a coisas diferentes de você, que ela é outra pessoa, que não é você, né? Porque a ilusão da posse do objeto é essa, é achar que a pessoa faz parte da gente, que ela deveria fazer as coisas do nosso jeito. Então, o conflito começa aí, quando você tem essa ilusão. Entender que existe o eu, existe o outro, é o primeiro passo para poder solucionar isso, para colocar isso na perspectiva correta. E também esse conteúdo que eu trouxe da neurolinguística é muito interessante. E a pergunta é qual é o assunto aqui? Tem uma mocinha brigando com o rapaz ali, e eu queria destacar isso. Ela não está brigando com ele está brigando com a percepção que ela tem dele, ou seja, com ele, lembra ali, ó, a realidade que é ele, aí os canais, os órgãos dos sentidos, né, visual, auditivo, sinestésico, que é o tato, olfativo, gustativo, e aí passa pelos filtros. Então ela está interpretando ele, ela tem uma visão diferente, então ela está tirando conclusões, ela está concluindo que ele é, ou fez, ou pensou, chega até nesse ponto, né? E aí o conflito é isso aí, ó. A realidade, embora seja uma, cada pessoa a interpreta de uma forma diferente. Então, do nosso lado, a gente vai interpretar da nossa forma, achar que o outro deveria também fazer assim, ou que está fazendo assim, que está ali por algum outro motivo, e não apenas o fato dele estar interpretando diferente, porque tem fios diferentes, e a gente cria essa expectativa, porque que ele não vê como eu? Olha lá, ilusão da posse do objeto. Né? E aí o conflito se instala, tá bom? Então é isso aí. E a ideia é não tirar conclusões, tá? Eu agora tenho consciência, porque eu conheço a teoria, de que existe o eu, existe o outro primeiro, e de que ele não está vendo aquilo que eu estou vendo do jeito que eu estou vendo, porque ele tem experiência de vida diferente. Então não vou tirar conclusões, esse é o desafio. E aí a pergunta que eu introduzi aqui no vídeo, né? Quantos conflitos você já viveu por acreditar em algo que nunca teve coragem de confirmar? Então o que você fez? Eu não sou você, mas é nós, né? Tirou conclusões, tá bom? É isso que a gente não quer. Então não tire conclusões, falar um pouquinho sobre como nascem os conflitos. Vou falar um pouquinho sobre o hábito de interpretar sem confirmar. Tem o conteúdo da PNL que eu acho excepcional, extremamente simples, mas muito revelador. É o IAQ versus LM. Olha para esse rapaz aí. O que você pode dizer a respeito dele? Ele gosta de você? Ele está feliz em te ver? Né? Sempre que a gente faz isso, a gente está fazendo uma leitura de mente. A gente está tentando supor pela aparência, pela fisiologia da pessoa, o que ela está pensando. E essa mocinha aí? Não gosta de você? Está brava com você? Leitura de mente. A gente está supondo que está lá. Esse rapaz pode estar pensando em uma situação feliz e nem está te vendo, né? Pode ser. E essa moça pode estar com dor de estômago. Então, o que é informação de alta qualidade? Ele está aparentemente olhando, está olhando na minha direção, com certeza, né? Você está me vendo, está expondo os dentes, está sorrindo. Isso é a informação de alta qualidade. A moça está com uma expressão séria. Não tiro conclusões. É só isso. O que isso significa? Não sei. Para saber, eu preciso interagir com ela. Então, o hábito de interpretar sem confirmar é isso, é você fazer leitura de mente. Achar que você sabe que aquela ação da pessoa foi motivada por tal pensamento, sentimento, qualquer trem maluco que a gente pensa, e não dá para saber isso. A não ser que a gente fizesse essa calibração. Tem uma técnica neurolinguística que você pode calibrar, porque o comportamento ele está baseado numa
numa questão interna. Mas você não calibrou. Você sabe fazer calibração? Se você souber, aí você vai ter esse parâmetro de que essa expressão representa isso. Você não fez isso, dá não. Tá bom? Você está interpretando e precisa, para parar com isso, confirmar. E vamos falar um pouquinho então sobre a comunicação clara. Eu falei sobre aqueles filtros, né? E aí a ideia da comunicação é evitar distorcer, generalizar, omitir e falar o que você quer, não o que você não quer. Lembra aqui desses filtros? Eu vou dar alguns exemplos só para ilustrar cada um, para você entender melhor. Diz o que é distorcer, por exemplo. Você não veio porque não se importa comigo. É uma distorção. O camarada pode ter ficado preso no trânsito, pode ter, sei lá, tido um acidente qualquer. Então você faz uma distorção já interpretando o que está acontecendo. Você não veio porque não se importa comigo. Uma generalização. Você nunca me escuta. Nunca, nunca, 100%, nunca, 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 nunca. Está generalizando. Normalmente, pelo menos uma vezinha ou duas, deve ter escutado. Então, quando você generaliza também, você está bagunçando a comunicação. Omissão. Ele me decepcionou. Ele quem? Então, a comunicação não é clara. A gente faz isso direto. E a ideia também é falar o que você quer e não o que você não quer. O que é comum? Não quero que você se atrase. Isso é o que você não quer. Mas o que você quer? Eu quero que você esteja aqui às 8 horas. Isso é comunicar de forma clara. E do mesmo jeito que a gente faz, as pessoas fazem também. Então, quando você percebe que a pessoa está distorcendo, generalizando, omitindo, está falando o que não quer, você pode ficar mais atento com isso. E você pode, em vez de tirar conclusões, perguntar. Aí você vai poder saber o que significa realmente aquilo. Porque a gente faz isso naturalmente. Tá? Usar essa forma de expressar de forma confusa é comum, né, a nossa comunicação. A gente não percebe que está fazendo isso. Mas você agora que está aprendendo isso, pode entender que não precisa tirar conclusão. Você pode perguntar. Então, falei um pouquinho sobre cada um dos pontos, né, como nascem os conflitos, o hábito de interpretar sem confirmar e a comunicação clara. Então, só revisando aqui, nós já abordamos o primeiro compromisso tolteca, seja impecável com sua palavra, lembra? Não leve nada para o lado pessoal, e agora estamos trabalhando a ideia de não tire conclusões. Se você assumir esses compromissos de viver dessa forma, você vai ter uma maturidade absurda e uma liberdade que você nunca desfrutou. Isso é maravilhoso. Eu te convido a ficar aqui para a revisão e a viver os compromissos de uma vida extraordinária. Até o próximo papo.